Olá, aqui é a Ana Paula, sou enteroterapeuta e é um prazer trazer para você essa ferramenta maravilhosa de cura, da restauração do nosso intestino e de saber de tudo que implica o fato de nós trabalharmos aí as camadas do nosso intestino de forma natural. Que resultados você vai obter através deste tratamento? Aqui a gente traz um conhecimento amplo para você, de informação que hoje no Brasil as doenças autoimunes são as maiores responsáveis por óbito, né? Nós temos 63% do mundo com essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Cada vez mais o aumento dessas doenças cardíacas, Alzheimer, demência e diabetes. O índice tem crescido grandemente nesse aspecto já que não se elimina as causas dessas doenças. E como que a gente explica, né, isso tudo? Hipócrates, 2000 anos atrás, ele já falava que a causa de todas as doenças começa no intestino. Hoje, a gente sabe que não são todas as doenças, mas sim as doenças autoimunes. Então, o intestino, nosso segundo cérebro, é muitas vezes chamado como o nosso segundo cérebro e tem várias semelhanças com o nosso cérebro. Possui uma grande quantidade de neurônios, mais de 40 mil neurônios. E esses neurônios são células nervosas responsáveis por processar informações. Então, o intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios, coordenando aí, gerenciando o teu organismo, né? E o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Então, vocês entendam a importância do nosso intestino. E aqui mostra exatamente como é que vai ser o nosso tratamento. Isso é uma imagem interna do nosso intestino, nosso microbioma intestinal. Nosso alvo é tratar o microbioma intestinal, que refere-se a essa população, essa sociedade de ecossistemas de micro-organismos que colonizam o nosso intestino. O microbioma é o mundo em miniatura, né? Por trilhões de micro-organismos. 90% dessas células não são humanas, são micro-organismos e bactérias conhecidos como microbioma. E aqui a gente fala algumas funções que é importante ressaltar sobre o nosso intestino. Que além desse microbioma digerir os alimentos, ele também produz nutrientes vitais, como o complexo de vitamina B e vitamina K. Produz vitaminas, influencia na fome, no desejo de certos alimentos, quando você deseja comer determinados alimentos, combate inflamações e aumenta a espessura da parede intestinal. Então, quando este microbioma degrada, é responsável por degradar as toxinas que você ingere através da alimentação, modular o sistema imunológico, ou seja, é ele que controla o teu sistema imunológico, influencia na produção de hormônios e neurotransmissores, influencia na expressão dos teus genes, regem o nosso humor, então nosso humor muitas vezes está oscilando em função dessa anomalia, em função desse desequilíbrio na qual o seu intestino, o seu microbioma está. Rege níveis de energia no nosso corpo, então muitas vezes a gente se sente cansado já ao acordar, justamente porque esses níveis estão em desequilíbrio. Influencia na cognição e funções mentais, nossa memória é influenciada diretamente por isso. Produz também antibióticos naturais, então o nosso intestino, quando está operando normalmente, de forma saudável, nós não precisamos ingerir antibióticos, porque o nosso corpo tem esse comportamento natural quando em equilíbrio. Produz também, modula o nosso sono, ansiedade e estresse. Todos esses temas que eu falei, tanto o sono como a ansiedade e estresse, são controlados pelo intestino. E melhora a nossa saúde da pele, unhas e cabelo. Então, a importância do nosso intestino é muito grandiosa, porque ela controla todos esses aspectos. E diferente do que a gente foi ensinado, não é causa, não é que a causa esteja totalmente fora do nosso corpo. Justamente por esse desequilíbrio, nós não conseguimos restabelecer todas essas questões. Então, muitas vezes você toma ações imediatas que por um tempo resolvem, mas não resolve definitivamente porque você não está indo na causa raiz do que está alimentando esse desequilíbrio, que é o nosso microbioma intestinal. E aqui a gente tem uma visão bem panorâmica de como é que funciona essa questão do microbioma, né? Que são essas bactérias positivas e negativas que estão aí presentes no teu intestino.
Aqui no desenho da esquerda, a gente mostra quando o intestino está perfeito. Perfeita simbiose. A quantidade de bactérias positivas é equipada, é igual à quantidade de bactérias nocivas. Então, há um equilíbrio, está tudo perfeito, você está com o seu organismo operando normalmente, de sistema de defesa, ok. O segundo ponto, que é a desbiose, onde você está aqui no desenho no centro, você já começa a perceber que as paredes do teu intestino estão sofrendo já alterações. Aqui bem no meio você percebe que as células em lilás já começam a ser uma pequena degradação. E isso permite que bactérias entrem na corrente sanguínea. Então, o primeiro passo aqui da desarmonia, do desajuste, do desequilíbrio do nosso intestino no sistema no nosso microbioma é a desbiose, que grande parte das pessoas já tem. Então, os resultados disso ainda não são totalmente graves. Mas se você não fizer um tratamento e não cuidar do seu microbioma intestinal, provavelmente você vai para o terceiro estágio, que é o Leak síndrome, né? Licht, que são, na verdade, aqui a gente já não tem mais as camadas protetoras do intestino. E aí nós temos aí uma agressão inundando o nosso sangue através da corrente sanguínea, de bactérias, de tudo, todos os alimentos, restos de alimentos que você ingere, de medicamentos, tudo na corrente sanguínea, o que gera as doenças autoimunes. Então, o que é essa desbiose? Ela pesa entre 1,2 a 1,400 de peso, né? O microbioma intestinal. Possui mais de 10 mil espécies de micro-organismos identificados pela ciência até agora. Então, cada pessoa tem uma combinação única desses micro-organismos, né? E o fato é que, inclusive, os nossos animais de estimação influenciam nesses micro-organismos. Então, nosso alvo inicial é tratar a desbiose, para que você não chegue ao estágio que é a abertura total desse vazamento nas paredes do teu intestino, né? Aí sim, nesse último caso, nesse último estágio, você começa a desenvolver as doenças autoimunes. Então, somos nós que temos um microbioma ou é ele que nos tem, né? Essa é a grande pergunta que eu deixo para vocês. Aqui nós vamos trabalhar mais resumidamente tudo que alimenta, que faz com que esse microbioma se desenvolva de forma saudável ou não, né? Então, a primeira modulação do intestino, ela é formada desde o momento que você nasce, passa por todos os estágios da sua vida, sofrendo interferências de alimentações, de medicamentos que você ingere, da onde você vive, da cultura do ambiente que você está hoje, do estresse, da ansiedade do seu trabalho, ou seja, seu estilo de vida também é fundamental para que seu microbioma esteja saudável ou não. O ciclo de pessoas que você convive, as pessoas ali, teu ambiente familiar, teu ambiente empresarial, e assim vai se formando esses microbiomas no nosso organismo. Então, quando a gente começa a ter esses agravantes, a gente vai passar por problemas de asma, alergias, doenças celíacas, dificuldades digestivas, entre as mais diversas questões, conforme nós vamos ver aqui. Então, tudo isso influencia hoje o seu microbioma intestinal. Então, uso excessivo de medicamentos, pouco contato com as plantas, terras e animais. Então, a nossa alimentação ocidental é um dos grandes agravantes da disbiose. Então, nós vamos aqui dar sequência falando sobre essas bactérias, né? O estresse, um dos grandes agravantes aí do nosso estilo de vida, o estilo de vida que nós temos muitas vezes de muitas horas de trabalho, poucas horas de descanso, leva a um ciclo vicioso de estresse, desbiose, inflamação, vazamento intestinal e mais estresse. Isso é um ciclo repetitivo na qual muitas pessoas passam, só que elas não sabem que a causa raiz de tudo isso, muitas vezes, é também esse estilo de vida que nós adotamos. Então, o nosso estresse, na verdade, ele também. Outro ponto aqui é que os hormônios do prazer e do bem-estar também são produzidos no intestino. Então, quando o nosso intestino não está literalmente em equilíbrio, isso gera, consequentemente, um estresse, né? Um desequilíbrio desse estilo de vida, dessa forma que nós podemos funcionar hoje. Nós também temos aqui alguns alimentos agressores que fazem parte desse contexto aqui nocivo para o nosso organismo.
Bactérias, essas bactérias vão sendo liberadas, liberam toxinas, as bactérias agressoras, e são eliminadas aí para o nosso corpo, né? Na verdade, elas não são eliminadas, elas acabam indo para o nosso organismo através do sangue quando nós não trabalhamos as nossas paredes intestinais. E, consequentemente, isso vai trazer consequências. Então, a disbiose gera problemas e doenças, como sobrepeso. Muitas vezes você não consegue manter o seu peso de forma adequada, você fica oscilando entre um peso e outro, justamente por isso, porque você não tem mais esse microbioma equilibrado. Síndromes metabólicas interferem diretamente o resultado desse desequilíbrio. Cardiopatia, como problemas de coração, problema dos ossos, mente turva, perda de memória, agilidade mental, fadiga crônica, muitas vezes você está nesse estágio de se sentir muito cansado, ansiedade, depressão, como eu havia falado antes, é uma das consequências da disbiose, dores de cabeça e enxaqueca, acne, eczema, problemas de pele, normalmente são resultados da disbiose, problemas respiratórios, rinite, sinusite, todas as ites aí fazem parte desse contexto, resfriados e infecções frequentes, dores crônicas, diabetes tipo 2, transtornos autoimunes, que vêm as doenças autoimunes, TDAH, autismo e distúrbios de desenvolvimento. Tudo isso em função do nosso microbioma. Então, nosso microbioma intestinal é extremamente importante. Também acaba interferindo na candidíase para as mulheres que têm questões aí com infecções recorrentes, ele também é a causa, né, dessa questão. Aqui nós temos um quadro, né, das doenças que essa desbiose e esse aumento, esse crescimento das bactérias agressoras acabam causando no nosso corpo. Obesidade, doenças celíacas, doenças inflamatórias do intestino, síndrome do intestino irritável, doenças alérgicas, diabetes tipo 2. Então, a enteroterapia é uma medicina natural, né? Uma terapia natural. Então, ela, na verdade, significa dentro mais terapia. A mesma raiz da palavra gastroenterologia, que é a parte da medicina que estuda o sistema digestivo, o gastro para o estômago e o entero para o intestino. A enteroterapia é uma terapia natural de alta potência e comprovação científica. Trata o intestino a fim de promover sua regeneração e simbiose intestinal. Como é que a gente faz? Como é que funciona? Como é que a gente vai trabalhar isso para equilibrar esse microbioma intestinal? Vamos usar a trofoterapia, fitoterapia e aromaterapia, que são os óleos essenciais. E aí, alguns problemas que a gente vai abordar durante o processo, obviamente que vai ter um processo de regeneração do teu corpo, são doenças de diabetes tipo 2, aterosclerose, doenças cardíacas, doenças reumáticas, autoimunes, esteatose hepática, obesidade, dificuldade de emagrecimento, alergias respiratórias, transtornos psiquiátricos como depressão, TDAH e doenças neurodegenerativas. Então, boa parte das questões, dores e fadigas crônicas, fibromialgia, enxaqueca, hipertensão, colesterol, endometriose, anormalidade ginecológica, constipação, azia, refluxo, sensibilidades alimentares. Muitas vezes você já está totalmente, o teu corpo reage aos alimentos que você ingere. Dermatites, eczemas, melasmas, acne, insônia, ansiedade, estresse crônico, asma. Então, todas as doenças respiratórias fazem parte desse contexto e todos os problemas relacionados à intoxicação, inflamação crônica e desbiose e permeabilidade intestinal. Então, quando a gente trata esse intestino, nós vamos trabalhar todas as questões em paralelo. E quais são os pilares da enteroterapia, dessa medicina natural, desse tratamento natural? Desintoxicação, desinflamação, modulação do microbioma intestinal. Na prática, esse protocolo é chamado de protocolo DAMI, onde você faz a desintoxicação, usa o uso de anti-inflamatórios e faz a modulação do microbioma intestinal. Mas vale dizer aqui que não vale só você fazer a modulação. Muitos nutricionistas falam somente sobre a modulação, e esse não é o único estágio de restauração do seu microbioma. Por isso que é importante fazer o protocolo de forma completa. São 4 semanas, justamente para resolver restaurar o teu microbioma. Essa desintoxicação acontece em 4 semanas e não tem contraindicação esse tratamento, tá? Ele é extremamente saudável, natural, sem contraindicação nenhuma. E aí a gente vai evitar algumas questões, né?
como aqui doenças reumáticas, esteatose hepática, obesidade, dificuldade de emagrecimento, alergias, transtornos psiquiátricos, depressão, TDAH, doenças neurodegenerativas, dores, fadiga crônica, fibromialgia, enxaqueca, hipertensão, colesterol, endometriose, anormalidade ginecológica, constipação, azia, refluxo, sensibilidades alimentares, dermatites, eczemas, melasmas e acne, insônia, ansiedade, estresse, asma e doenças respiratórias. Então, são algumas das doenças autoimunes e esse tratamento, na verdade, contribui, tá? Então, eu aguardo você para a gente iniciar o tratamento e dar boas-vindas à sua nova forma de se alimentar e conduzir a sua vida com bem-estar, de forma a restaurar o seu microbioma intestinal, restabelecendo aí o equilíbrio da sua vida, tá bom? Aguardo você.